Bora começar mais uma live aqui? Vamos ver, dar início aqui a nossa live, fixar o comentário. Sejam todas bem-vindas a essa live sobre os 3 pilares da alquimia sexual para a gente começar a aumentar a nossa confiança. E aqui quem está falando sou eu, Elisa Marcelino, né? Do perfil Eu, Elisa Marcelino. E eu vou pedir para quem está chegando me contar como é que está a imagem, como é que está o som, porque eu tô com um aparelhinho novo e eu não sei se está pegando certinho o som para a gente dar continuidade aqui à nossa live super especial, que eu vou ensinar 3 práticas da alquimia sexual para que vocês possam, então, conseguir se sentir mais confiantes e seguras nesse corpo para começar, então, a viver uma sexualidade melhor, sim, começar a tomar frente, falar a sua verdade, se sentir mais verdadeira e autêntica, sem levar tanto em consideração o julgamento, a pressão, que fica muitas vezes latente na nossa mente, que gera uma série de sensações no nosso corpo, que geram medo, insegurança e desconfiança de quem a gente é. Então, bora começar aqui, e eu ia pedir para as meninas que estão chegando, por favor, me contem como é que tá o áudio, para a gente dar continuidade. E se você não me conhece, né, eu vou me apresentar aqui, eu sou a Elisa Marcelino, quem escreve para vocês. Eu sou terapeuta e mentora de mulheres, né, especialmente para voltar a se conectar com essa força sexual, para a gente viver uma vida mais orgástica, sim, mas também começar a trazer essa força sexual para promover mudanças, trazer movimento na nossa vida que venha de um lugar de muito mais autenticidade e força do que necessariamente anulação, desconfiança e viver eternamente nesse eu sobrevivente que faz a gente duvidar de cada passo, que gera tanta frustração e desconexão daquilo que realmente importa, tá bom? E hoje o objetivo dessa live foi porque fazia tempo eu queria estar começando também a fazer mais lives semanais, e eu estava sentindo uma certa dificuldade. Eu estava sentindo uma insegurança interna. E, de repente, hoje apareceu uma caixinha, né, das pessoas perguntando: eu me sinto muito insegura com o meu corpo, eu me sinto culpada, vergonha, principalmente quando o âmbito é sexualidade. Então eu pensei, por que não aproveitar essa oportunidade, né, e criar um espaço de segurança e falar sobre a confiança, sendo que é um tema que está mexendo aqui de alguma forma. Está demandando eu olhar para aspectos meus e por que não começar a falar, e ao invés de preparar toda uma antecipação para convidar as pessoas para lá e fazer algo rapidinho para que a gente possa expressar, conversar e ter esse material aqui. Tô vendo aqui que a Jéssica falou que tá tudo ok, a Brenda também. Nossa, faz tempo que eu não te vejo, hein, Brenda? Então vamos lá começar. Então, antes da gente começar necessariamente, eu gostaria de saber o que para vocês é confiança. E, principalmente, como que vocês sentem a confiança no corpo de vocês? E essa é uma pergunta super importante, porque a gente não para muito para perceber como que a gente sente a confiança no corpo. Tenho certeza que dentro da sua mente vai ter várias explicações do tipo: eu me sinto mais confiante quando eu faço algo e dá certo. Maravilhoso, né? É fácil sentir confiança quando tudo vai. Quando a gente surfa nessa onda da vida e as coisas vão acontecendo, a gente começa a receber a validação externa, as pessoas falam: você está no bom caminho, é isso mesmo. É muito mais fácil. Quando as pessoas falam: nossa, olha como você é bonita, como você se comunica bem, como que você faz determinada coisa, né? Quando a gente, muitas vezes, alcança o orgasmo, a gente se sente mais confiante, a gente sente todo esse pulsar de energia no corpo e lembra que a gente está viva. Uau, maravilhoso. Mas e antes, como que a gente se sente? Eu acho que um dos maiores erros que a gente comete é que a gente deposita muita confiança em algo externo, o resultado final, ou então a validação das pessoas ou das circunstâncias. Então, muitas vezes, a gente acredita que a confiança vem dessa validação externa de que a gente está no bom caminho. Só que, para a gente saber que está no bom caminho e ir de encontro com aquilo que a gente deseja, seja vivenciar, então, uma vida mais orgástica, a gente criar os nossos projetos, se comunicar, fazer uma defesa de um doutorado, ou então, né, iniciar um relacionamento e ser realmente verdadeiro com a pessoa. Porque, vai por mim, um dos maiores erros que a gente comete é colocar uma máscara para ser amada e aceita, que está totalmente desconectada e é muito mais de nós, né? E está muito mais encaixado para que a gente seja aceito pela outra pessoa. No começo, essa sensação e essa roupa, essa fala, esse trejeito que a gente vai criando frente a outra pessoa, dá uma sensação de segurança, porque a gente vai, muitas vezes a gente recebe, sim, uma validação.
A gente recebe, nossa, olha como você é bacana, olha como você é demais, olha como você é bonita, meu Deus, você era tudo aquilo que eu esperava, e no entanto, olha só que loucura. Vai passando o tempo, vai sendo cada vez mais difícil sustentar essa máscara, seja no sexo, no relacionamento, a nossa relação com o trabalho, com o dinheiro, com as nossas amizades. Só que o que acontece, então, quando a gente começa a cansar de vestir a máscara de pessoa perfeita, da pessoa boa, da pessoa sempre disponível, e a gente vai dando e se desconectando, se desnutrindo. A gente vai sentindo uma sensação de invalidação em algum momento, a gente vai se percebendo como não vista, a gente vai sentindo que a gente não está sendo ouvida, a gente começa a ter muita dificuldade de falar para as pessoas, comunicar, e muito menos reconhecer as nossas necessidades, os nossos desejos e os nossos limites. E a gente começa a duvidar de cada passo, porque muitas vezes, quando a gente começa, então, a soltar a máscara, essa projeção do que a gente deveria ser, que nos foi ensinado, sim, desde a primeira infância e vai sendo reforçado ao longo da vida, seja pela sociedade, seja pela nossa educação, seja pelas nossas amizades, né, daquilo que, inclusive, as religiões acabam falando muito pra gente como que é ser uma pessoa boa, como é ser uma pessoa sexual, como é ser uma pessoa espiritual. Como é ser, então, uma pessoa que é confiante. Só que a confiança ela não depende do que a gente deve ser, fazer, agir, aquilo que a gente deve sentir, e vem muito mais de uma construção dentro. E a confiança ela está totalmente conectada com a nossa energia sexual. E ela não é algo que passa na nossa mente, porque se fosse só pensar, seja confiante, eu sou confiante, ela pode te ajudar a te trazer um ânimo. Só que a confiança ela vem de um espaço que passa, sim, o seu sistema nervoso. O seu sistema nervoso está contando sobre tudo aquilo que você está sentindo, sobre a sua história, as suas emoções em torno não só do mundo lá fora, mas acima de tudo consigo e com a sua história. E olha só que interessante, né? O que muitas vezes a gente entra nesse espaço de começar a duvidar de cada passo, sentir uma frustração, sentir inclusive confusa e sem confiança em si, ela vem muitas vezes desse espaço de que a gente está entupido, literalmente, de pessoas, experiências do passado que a gente congelou e ficou parado. E que a gente desenvolveu uma série de mecanismos de defesa para pertencer, para ser aceita, para ser amada, ou inclusive para se proteger de alguma dor que foi criada quando finalmente a gente começou a expressar a nossa verdade. Quando finalmente a gente permitiu ser vista. Fez algo que gostava tanto, mas tanto, que fazia todo o corpo vibrar e de repente a gente teve uma resposta negativa do nosso ambiente, das pessoas, a gente foi criticado e julgado, e isso rompeu de alguma forma não só o nosso coração, o nosso emocional, mas também essa conexão visceral com a nossa pelvis. Opa, Elisa, como assim? Confiança e pelvis? Sim. Sim. Está totalmente conectado, porque é o nosso instinto de sobrevivência. Assim como esse instinto que pulsa ao prazer e traz todo o movimento à vida, se encontra exatamente nesse espaço entre as nossas duas pernas, que nos permite que dá base e sustentação para o resto do corpo, que é, inclusive, uma das regiões com maior terminação nervosa e que vai reagir ao nosso estado emocional, a nossa percepção se a gente está seguro ou se a gente está com medo de que algo vai acontecer. Normalmente a gente sempre acredita que algo ruim vai acontecer. Se você não pensa isso racionalmente, o seu inconsciente está berrando. E o inconsciente ele rege mais de 90% da forma como você pensa, sente, age, tem os resultados, e que reforçam tudo isso que passa aqui, nesse plano do inconsciente que vem para o consciente. Faz sentido? Esperamos que sim. Vou ler as mensagens, gosto de quando a gente conversa, porque nem sempre eu consigo ser tão clara. Então, quando vocês vão trazendo e falando comigo, é mais fácil da gente direcionar e fazer uma live que realmente seja válida para vocês. Tá bom? Vamos ver aqui. O Anderson da Silva está falando o seguinte: o meu corpo precisa de alguma coisa para sentir prazer. Me explica um pouco mais, Anderson. O que ele precisa? Ele precisa se sentir seguro ou ele precisa de alguém, algo externo, um objeto para sentir prazer?
Porque o nosso corpo ele sente prazer através dos estímulos sensoriais que ele recebe, que não necessariamente são genitais. Por exemplo, você ouve uma música que te penetra o ouvido, ativa o seu sistema nervoso, o seu sistema endócrino, que vai liberando uma série de hormônios, que vai trazendo uma sensação no seu corpo e despertando memórias. Se você ouve uma música melancólica, provavelmente você vai ativar algumas lembranças não tão conscientes, mas que vão gerar sensações no seu corpo. Se você sente uma música mais uau, de aventura, de romance, de alegria, de prazer, né, que tem um tom mais de sensualidade, erotismo, o teu corpo vai reagir de uma forma totalmente diferente, mas é claro, de acordo com as memórias que estão guardadas aí no teu inconsciente. Então me conta. A Brenda tá falando, totalmente, as fases realmente confiante é quando eu deixo pra lá a necessidade de ser aceita. Perfeito? É isso, e é tão forte, né, porque a gente aprende a não ser nós mesmas. Opa, como assim, Elisa? Eu sei que todo mundo aqui acredita que é um ser autêntico, que fala a sua verdade, que fala o que pensa, e que mesmo assim tá se sentindo inseguro. Que faz as coisas que totalmente tem vontade ou não. Né? Normalmente quando eu falo sobre isso, as pessoas falam, mas eu sou eu, como assim? Eu não estou sendo eu. E sim, muitas vezes, na grande maioria das vezes, inclusive Dona Elisa, aqui eu posso te falar que a gente é movimentado pelas experiências da nossa vida. E principalmente dessa primeira infância, onde nos ensinaram, especialmente do 0 aos 7 anos, onde a gente não desenvolveu o neocórtex, né, que é essa parte mais racional, mental, né, que a gente tem consciência, e a gente é regido muito mais pelo nosso instinto de sobrevivência. Então, o nosso cérebro reptiliano, aos poucos a gente vai desenvolvendo o límbico, que é o emocional, e só depois que a gente vai desenvolvendo esse ser pensante. Então, nos nossos primeiros anos de vida, a gente recebe, então, a gente depende do cuidado de alguém para a gente sobreviver. E a gente desenvolve, assim, um amor incondicional por essa pessoa, por essas pessoas que são os nossos cuidadores e os nossos pais, e eles vão trazendo informações para a gente. Né? Então, de quem que a gente é, de qual que é a nossa personalidade, daquilo que a gente é capaz, daquilo que a gente não é capaz, quais são as referências daquilo que é o amor, daquilo que é o trabalho, que é o dinheiro, quem nós somos. E toda vez que a gente, nessa fase, principalmente dos 0 aos 7 anos, em menor medida dos 7 aos 14, mas ainda assim a gente é bem influenciável, a gente vai tentando expressar nossa autenticidade, a gente vai expressando o que nos faz feliz, o que nos dá prazer, que aqui não necessariamente eu estou falando sobre prazer sexual, vontade de transar e ter orgasmo, porque as crianças, né, quando elas estão saudáveis, essa força sexual ela se expressa através do riso, da brincadeira, da experimentação da vida, dos estímulos que ela recebe e impulsiona ela a ter vontade de se conectar, de rir. Você vai perceber, uma criança, ela está muito conectada com o instinto dela, porque se ela não gosta de algo, você pode ter certeza que ela vai falar. Se ela gosta, ela vai brincar, ela vai rir, ela vai se expressar. Só que muitas vezes a gente vai aprendendo e recebendo estímulo para se desconectar das nossas emoções, das nossas sensações, de uma forma direta ou indireta. Um exemplo muito claro é que, para quem tem criança aí sabe muito bem que, na maioria das vezes, a gente está falando não para elas, quando elas nos convidam para brincar, quando a gente está ocupado, querendo fazer as coisas, e que, de repente, né, elas demandam necessidades, e a gente está nesse estresse, nessa ansiedade, na correria do dia a dia, nos nossos processos, e que a criança está demandando de algo, e a gente precisa dar essa energia, a gente precisa dar essa nutrição, e a gente precisa falar não, a gente precisa fazer não sei o quê, e toda hora a gente está falando esse não. Assim não pode, assim não é. Não é dessa forma, não toca aí, não faz determinada coisa. E sim, a gente precisa de um espaço de regulação e ensinar, né? Inclusive para ela não se machucar. Só que muitas vezes isso vem falando da essência. A criança quer se comunicar e a gente está falando não, não, não o tempo todo. Quando muitas vezes ela percebe que está existindo um conflito entre os pais, por exemplo, ela vai sentir no corpo uma série de sensações. Tô com medo quando eu vejo os meus cuidadores, né? Quando a gente é criança. Em um conflito, o nosso reptiliano ele toma muito mais força que o nosso cérebro mais instintivo e primal e vai dar sinais para o nosso corpo que tem algo errado ali quando a gente ouve duas pessoas discutindo. O corpo inteiro reage, é liberado cortisol e adrenalina. O coração dessa criança ela vai bum, 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 né? Fica bem mais agitado. O corpo se tensiona e de repente a gente pergunta, e aí galera, o que está acontecendo? Vocês estão brigando? O que está acontecendo? E uma resposta natural muitas vezes é os nossos pais falarem o quê? Não, nada está acontecendo.
E com certeza, né, não que os pais precisam compartilhar as experiências e os conflitos com a criança, é óbvio. Mas muitas vezes, né, você percebe que não, nada está acontecendo quando todos os sentidos dessa criança está falando que algo está estranho no ar. E ao invés de a gente conseguir se autorregular e entender a situação, algo que o nosso cérebro do 0 aos 7 anos não é capaz de fazer, se autorregular, porque ele ainda não tem amadurecimento suficiente para isso, ele fica meio que congelado nesse tempo e espaço. Um nível bem inconsciente? Sim. No seu sistema nervoso? Sim. Quantas vezes, quando a gente está crescendo, a gente fala, eu quero ser bailarina, eu não sei vocês, mas eu já quis ser Paquita da Xuxa. Eu já quis ser uma grande bailarina que viaja o mundo e faz coisas incríveis e que é vista no palco. De uma certa forma, eu acabei construindo meu próprio palco, né? Muito prazer, Instagram, onde eu posso me comunicar e ser vista, mas isso foi um processo. Mas muitas vezes o que a gente recebe é uma informação de que, tá bom, tá bom, assim, trabalhar e ter dinheiro não pode, mas existe um sonho, existe uma força e uma necessidade muitas vezes de sonhos da alma de realizar, de se perceber e ser vista. Não que todo mundo precisa ser a Paquita da Xuxa, mas tem coisas que a nossa alma vai pedindo, essa essência nossa vai pedindo para realizar, uma vontade de se comunicar, uma vontade de se expressar, de ser vista. Ou então quando a gente vai descobrindo aquilo que a gente gosta, e muitas vezes a gente vem recebendo respostas negativas. Eu adorava cantar, mas eu recebi tanto estímulo de que a minha voz era horrível, que eu era desafinada, que veja, só se eu um dia me atrevi a fazer aula de canto. Não. Inclusive é uma das coisas que eu tenho muita vontade hoje em dia. Com a dança, a mesma coisa. A dança, eu cheguei a ser bailarina por mais de 10 anos da minha vida, né? Hoje eu danço num espaço muito mais da alma do que necessariamente de dançar um balé, um jazz, um musical, um contemporâneo, enfim. Mas ainda assim, frente fazendo algo que eu gostava muito, eu lembro que o ambiente onde eu me encontrava, né, era muito repressor, era muito rígido. E que isso foi minando, de certa forma, né, principalmente falas agressivas sobre a minha aparência, sobre o movimento que eu fazia, e não que não pode ser corrigido, pode sim, mas eram sempre afetando ao ser e não necessariamente aquilo que eu estava fazendo para corrigir. Sempre tinha uma denotação bastante tóxica, né, do tipo, tá vendo como você é burra, tá vendo, você não faz nada certo, olha esse daqui, você não tá fazendo isso certo, com um tom bastante agressivo. Isso, de certa forma, vai enrustindo, vai adentrando o nosso corpo através dos nossos sentidos, né, então meu ouvido, os meus olhos, a minha boca, o meu nariz, a minha pele receberam essa informação e foi gerando uma série de informações sobre aquilo que eu era capaz ou não. Então, por mais que eu amasse dançar, sempre existia um medo profundo e um medo de não ser validada. Faz sentido para vocês? Eu espero que sim, então a gente vai continuar. Então você percebe que tem várias coisas que ao longo da nossa vida, que não é só os nossos pais, mas muitas vezes, né, o nosso círculo íntimo, principalmente na fase da nossa adolescência, onde a gente está querendo buscar a nossa identidade e ao mesmo tempo a gente quer pertencer, onde também existe um ambiente que é um pouquinho hostil e que determina como que você tem que ser para parecer bonita, qual o seu nível de inteligência pautada numa prova, né, extremamente lógica, racional e que nem sempre todas as pessoas vão conseguir, porque cada pessoa, vou corrigir, cada pessoa tem um tipo de inteligência específica que tem muito mais facilidade. Se você me perguntar até hoje, eu sou um caos com números. E eu tenho um pai que fez especialização numa faculdade de matemática, cara. Pensa se não é frustrante para ele. Se não era frustrante na época da escola, principalmente no ensino médio. Ter que me ensinar novamente, ter que ali, e eu nunca conseguia. Isso gerou uma informação que eu sou uma pessoa que tem dificuldade com números. Hoje eu tenho muito mais fluidez e facilidade de lidar com eles. Mas olha só a informação que eu recebi de uma forma indireta. A minha inteligência, por exemplo, é uma inteligência muito mais emocional, sensorial e artística. E aqui eu vou falar para vocês, essa é uma história que eu amo contar. Eu aprendi física no ensino médio quando eu entendi as leis do movimento, da gravidade, inclusive, movimento, gravidade, enfim, isso, a velocidade, o eixo e o equilíbrio, sim,
por conta de um professor que ele era realmente muito fantástico e trazia exemplos, né, como um carro, trazendo exemplos visuais, sensoriais, para que a gente entendesse o que ele estava falando através de uma fórmula. E o dia que eu entendi isso, através do movimento do corpo, para saltar, fazer, sabe, aqueles saltos em que a bailarina pega e abre as pernas, assim como se fosse uma abertura no ar, ou então para entender qual o eixo do equilíbrio que eu precisava para dar um impulso para girar a pirueta. Eu entendi física assim, aplicada no corpo. Mas se eu ficasse só na fórmula, não ia. Isso é o maior exemplo, é o quê? A química. Enfim, aqui a gente já deu uma viajada? Sim, com certeza. Mas o que eu quero dizer é que aqui cada pessoa é única. Seja o tipo de inteligência que você tem maior aptidão, seja também as suas vontades, impulsos internos que são únicos e exclusivos seus e que você tem facilidade mais que outras áreas. Isso significa que se você não desenvolver, né, se comprometer, tentar praticar e receber estímulos positivos em torno disso, você vai desenvolver essa aptidão. Mas tem coisas que são muitas nossas e da nossa alma. Inclusive a nossa sexualidade. Eu posso te explicar 1001 técnicas, mas aqui, se o banco de dados de vocês tiver uma repressão no sentido de que sexo é sujo, só tem que ser se for que nem a pornográfico, que gera tanta culpa, tanta vergonha, que é isso ou aquilo que você tem que então deixar na mão da outra pessoa, uma série de julgamentos internos, demora demais. Uma pressão de que eu preciso ter 5 orgasmos, senão não vai ser uma relação boa. E uma pressão que te desconecta do corpo. A mesma coisa é quando a gente está tentando promover alguma mudança na nossa vida que demanda um movimento, sair da nossa zona de conforto, sair então desse espaço onde a gente sabe todos os caminhos pré-determinados e que muitas vezes, assim, esse desconforto e o incômodo de que às vezes não está deixando a gente feliz é confortável porque a gente sabe de alguma forma que isso nos traz segurança. A gente sobreviveu estando assim. E promover uma mudança entra no espaço do desconhecido. É a mesma coisa com a questão orgástica. Para a gente ter um orgasmo, a gente precisa soltar o nosso racional, a gente precisa se conectar com as sensações e entrar nesse espaço do vazio, que ele pode acontecer tal como for. Inclusive, né, muitas vezes essa necessidade de controlar o orgasmo faz com que, mesmo que você consiga ter, você não consegue sustentar ele por mais de alguns segundos, porque a pressão é tanta nesse corpo, e a forma como a gente é estimulado para chegar faz com que a gente não consiga nem sustentar a atenção e muito menos a vibração do nosso corpo, porque o orgasmo é isso, é energia sendo acumulada, que está entrando numa vibração, porque são moléculas vibrando, gerando uma série de sensações, uma eletricidade dentro do nosso corpo, que vai demandar uma hora que a gente faz soltar e deixar aí e ver o que acontece. Só que esse espaço de soltar e deixar aí é um espaço de vazio que a gente não tem certeza de nada. Isso gera medo. Então isso faz com que a gente contraia e pare a experiência. A mesma coisa a vida. A gente desconfia do nosso corpo, a gente desconfia da nossa capacidade, a gente desconfia daquilo que a gente sente e sempre está buscando validação de coisas, seja uma maquiagem, seja uma roupa, seja um carro, uma casa, o dinheiro ou o trabalho, ou, inclusive, né, um parceiro, a validação do nosso entorno. Só que, verdade seja dita, muitas vezes essa validação do externo, ela pode gerar uma sensação de segurança e confiança, mas ela pode ser bastante falsa. E não que as pessoas sejam falsas no seu entorno, não é isso. Mas é muito mais uma sensação de que, se essa pessoa não confirmar que eu estou num bom caminho, isso vai me gerar medo. E se eu quero fazer algo diferente do que as pessoas ao meu entorno estão fazendo, vai me gerar ainda mais medo, porque eu não tenho uma referência perto de alguém que realizou o que eu fiz. E eu tenho medo de ser julgada, eu tenho vergonha de, às vezes, fazer algo que eu tenho... Opa, passando caminhão. Tá fazendo sentido? Esperamos que sim, né? Agora dá pra continuar. Então a gente vai buscando coisas externas, só que muitas vezes esse algo externo gera uma sensação também de insegurança, porque a gente não construiu esse caminho dentro. Então a gente às vezes chega em uma determinada etapa da nossa vida que, mesmo que as coisas pareçam estar perfeitas, existe uma sensação de vazio.
A gente precisa cada vez fazer mais, a gente precisa entrar muitas vezes nesse espaço de sacrifício. A gente vai aprendendo, então, colocar foco em tudo e a todos e as necessidades do outros, ou então, partir da nossa necessidade interna em torno daquilo que é mais aceitável pelo nosso ambiente. E isso gera uma desconexão. E a desconexão é o principal sinal de que a gente não tem confiança conosco. Porque é confiar em quem a gente é confiar na nossa verdade, é confiar na nossa capacidade de lidar com espaços desconhecidos, de lidar, inclusive, com situações de conflito. Eu nunca vou esquecer. Tá fazendo sentido pra vocês, galera? Espero que sim. Escreve aí. Me ajuda a ver se tá fazendo sentido a minha comunicação. Pra mim, aqui, faz. Mas eu preciso saber se vocês estão conseguindo entender a minha mensagem. E é bem interessante isso, porque eu nunca vou esquecer, né? Há uns anos atrás, eu estava bastante insegura com vários aspectos, por exemplo, do meu profissional. O que eu estava fazendo exatamente, por mais que as coisas estivessem indo super bem. Então, as turmas estavam sempre cheias, o dinheiro estava entrando, mas de alguma forma, alguma coisa ali não estava se encaixando. E não é que o que eu faço não era algo que me motiva e que gera uma sensação profunda de amor e alegria. Eu realmente acredito que aquilo que eu faço é fantástico. Mas tinha alguma coisa ali que ao longo do caminho estava desconectando. Contei isso em umas lives atrás, né, acho que um mês atrás, no sentido de que eu estava focando muito no meu profissional, mas outras áreas da minha vida, elas estavam começando a capengar, e capengar feio. No sentido de que, então, eu passava a maior parte do meu tempo no trabalho, atendendo pessoas, estando à disposição dos outros, mas eu estava deixando de lado várias coisas que eram importantes para mim. As minhas amizades, o meu lazer, fazer coisas por mim sem que tenha nada a ver com o meu trabalho. E é muito interessante porque eu comecei a entrar nesse questionamento de que, cara, eu tô colocando tanto foco nisso, é porque eu tô tentando fugir de algo. Porque eu sei que nessa área eu domino. De certa forma, eu sou especialista naquilo que eu faço. Já recebi muito reconhecimento como um dos melhores profissionais, de feedback dos alunos, dos meus clientes. Nossa, é incrível, cara, olha o que você faz, eu não sei o quê. Só que aqui dentro estava um vazio. E eu estava duvidando e questionando, estava extremamente desconfiando de mim mesma em outras áreas. Então, ao invés de eu entrar nesse espaço de encontro, eu meio que focava em só uma área, porque é onde me trazia uma falsa sensação de segurança, porque é onde eu tinha retorno das pessoas de que eu estava no bom caminho. Só que isso não necessariamente significava que eu estava nutrida. Eu estava me sentindo plena com quem eu sou. Não daquilo que as pessoas me falam. E é bem interessante, porque eu comecei a perceber que eu não estava confiando em mim dentro das minhas relações mais íntimas. Em nível sexual, sim, eu confiava, mas eu não estava sendo totalmente me aceitando em espaços, né, de amizades, com os familiares, com os parceiros, na área, inclusive, de dar esses espaços, né, para mudar tudo. Entrar nesse espaço de romper tudo que eu estou fazendo e criar algo novo. Porque eu sei que até então estava dando tudo certo, o dinheiro está entrando, estou recebendo feedback, mas e se a Elisa decide transformar? Porque uma das questões, inclusive, que faz você entender se a sua vida é funcional, saudável e fluida, não é quando ela permanece tudo igual, mesmo dando tudo certo. É o quanto de movimento ela traz na sua vida. Porque você não é a mesma pessoa que você foi de 1 ano atrás e muito menos de 10 anos atrás. E se você está permanecendo igual, é porque tem alguma disfunção e excesso de proteção. Porque é natural que a gente amadureça, que as relações se transformem, que a vida, o ambiente externo, está se transformando constantemente. Aqui eu posso falar desde a economia, desde a mídia, desde as pessoas e aquilo que a gente vive. E permanecer sempre igual, pensando da mesma forma, tentando agir da mesma forma, pode até funcionar no mundo lá fora. Mas aqui dentro vai começar a gerar sinais de desconexão, como o estresse, a ansiedade e o medo. E é forte falar isso, né? Porque então, como é que a gente começa a sentir mais prazer? Não só no sexo, mas também na vida, naquilo que a gente faz, em ser quem a gente é. Então, tendo essa força de se expressar, não só de ter que abrir uma live, mas também se expressar nos ambientes mais íntimos e entrar nesse espaço que muitas vezes a gente precisa dizer não.
inclusive, entrar nesse espaço de muitas vezes, né, se transformar e ter que lidar com essa força desconhecida de que talvez as pessoas não permaneçam. De que talvez, se eu começar a mudar e desejar coisas diferentes, a estrutura do trabalho que eu tenho hoje se modifique, a estrutura das amizades, tem algumas que vão servir e outras vão se transformar junto comigo. Talvez os meus interesses pela vida, elas vão se transformar, e que ótimo que se transformem. Mas isso gera medo, e isso faz com que a gente desconfie, porque a gente quer pertencer, a gente quer buscar um espaço de segurança. E para isso a gente precisa voltar a se conectar. E o que isso tem a ver com a nossa energia sexual? Porque a confiança, ela gera um espaço de segurança dentro do nosso corpo. Ela traz uma sensação que sai, muitas vezes, dessa sensação de agir por medo. Porque o medo, muitas vezes, ele pode ser um desconforto bem confortável quando a gente parece que a vida está fluindo, mesmo que a gente não esteja contente com ela. Só que esse medo cada vez mais vai gerar ansiedade, estresse e uma necessidade de controle. Porque o que faz o nosso eu sobrevivente, que é a nossa parte nossa, que muitas vezes está sempre nessa falta, com medo do julgamento, do que as outras pessoas vão pensar. E se amanhã eu não tiver nada, o que eu vou fazer? Né? E se a pessoa me julgar e eu não for boa o suficiente? E se de repente eu demorar demais para ter um orgasmo? E se eu abrir uma live e de repente não aparecer ninguém e as pessoas começarem a me xingar? E todos os cenários mais caóticos possíveis vão aparecendo na nossa mente, sendo alimentado. E essa mente, ela vai gerar uma emoção, ela vai gerar uma sensação. E se você está minimamente conectado com o seu corpo, você vai saber exatamente qual é a sensação de quem está com medo. Nosso corpo, muitas vezes por a gente se desconectar das nossas emoções, está anestesiado e é difícil entender o que é a sensação de sentir medo. A gente percebe pelo nosso mental, super acelerado, estressado, sempre com pensamento repetitivo em determinada coisa. Só que se a gente começar a prestar atenção nas nossas sensações no corpo, eu posso dizer com profunda certeza que no meu corpo se expressa como se eu te sentisse um frio nos ossos. E eu fico tremendo assim, é como se todo o meu campo, não só o meu corpo, mas toda a minha energia fica assim. E vai se contraindo, e vai se tremendo. Conta pra mim, como é que você sente medo aí no seu corpo pra não me sentir tão louca falando isso ao vivo, né? Minhas alunas já estão acostumadas, mas é importante a gente começar a trazer exemplos. Então você vê que aqui, esse espaço de medo, ele vai mudar a forma como a gente pensa. E aqui eu vou deixar muito claro. Quando a gente está se sentindo confusa, frustrada, cheia de dúvida, é porque a gente está sentindo um medo fudido, sim, eu falo palavrão, de tomar determinada decisão e do que pode acontecer. Porque vai romper, sempre está rompendo alguma estrutura interna que trazia uma falsa sensação de segurança, mesmo que uma segurança desconfortável. Por exemplo, permanecer em um relacionamento que você, de certa forma, já sabe que não está satisfeita por mais tempo do que o necessário. Permanecer muitas vezes num trabalho que você não está feliz. E não que aqui a gente precisa jogar tudo pro alto e não pensar direito nas circunstâncias, porque sim, a gente precisa desse racional, mas começar a buscar soluções para aquilo que a gente está querendo promover na nossa vida. Só que se eu tomo uma decisão a partir de um estado de medo, a gente vai buscar sempre os caminhos que vão demandar mais força e energia e sempre vai construir dentro da gente uma sensação profunda de estresse, ansiedade e falta. Enquanto que o que a gente precisa então é a confiança. E a confiança, ela não é algo tão racional, não é algo que externamente alguém vai nos dar. A confiança é um exercício que vai ser treinado dentro. E eu comecei falando, né, que então, nesses espaços há uns anos atrás, eu estava bastante confusa com algumas coisas. Né? E eu estava bastante insegura, e isso começou a refletir muito no meu trabalho, e é bem interessante, né? Porque então eu começava a ficar insegura, então é mais fácil me esconder, deixar de me expressar da forma como eu gostaria, porque de certa forma a gente sabe como as pessoas respondem bem, né, a determinados tipos de conteúdo, a determinadas falas, mas eu estou me transformando a todo instante. E o que acontece? Então a gente abre mão de coisas que pra gente é essencial e que fazem sentido, e a gente começa a demandar muito mais do que as outras pessoas querem de nós do que necessariamente aquilo que é isso, essa informação, nossa, que incrível é isso.
E eu quero deixar ser vista, eu quero mostrar para as pessoas, eu quero comunicar, eu quero tomar essa ação na minha vida. Eu nunca vou esquecer que conversando então com algumas pessoas do meu círculo íntimo, né, familiares, amigos, eles falavam: Elisa, você precisa ser mais confiante. E eu amo todos vocês, mas eu preciso falar isso. Gente, nunca fale para uma pessoa que está se sentindo insegura que ela precisa ser mais confiante. Porque nada você está ajudando, porque a confiança não é seja mais confiante, de repente aqui uma maquininha, uma chavezinha vai falar assim: sou confiante agora. Tô mentindo? Conta aí pra mim. Isso não é real. E se você acredita que isso é real, tá desconectado do seu corpo e você ainda tá tentando ser aceita pelas pessoas. É um grande sinal. Você tá abrindo mão de algo importante. Porque a confiança, ela é um músculo, literalmente, ou melhor, ela faz parte do seu sistema nervoso e ela precisa ser treinado para estar mais ativo na sua vida. E para isso demanda que a gente comece a soltar a todas essas pessoas, circunstâncias e experiências que ficaram gravadas dentro da gente ao longo da nossa vida e que está literalmente no seu sistema nervoso, que está entre as suas fáscias musculares, que está reagindo nesse impacto, que quando você recebe alguma informação, de repente a gente sente uma sensação profunda de medo, de insegurança, de raiva, de tristeza a todo instante. Só que a confiança, ela vai trazer um espaço de profunda segurança no nosso corpo, não que dependa de algo externo, mas é uma confiança, uma sensação de segurança muito parecida, que a gente começa a confiar, então, naquilo que a gente pensa, no valor de cada uma das nossas palavras, das nossas verdades internas e o quanto que é importante para a nossa saúde mental, emocional e proteger aquilo que é importante dentro da gente para ser visto. Porque, não sei vocês, mas eu, assim como a maioria das pessoas, tenho uma vontade profunda de se sentir visto, amado, pertencente, sem precisar abrir mão da nossa individualidade. Sem precisar abrir mão, então, da nossa autenticidade. Só que essa autenticidade, ela gera, sim, um medo, porque ela vai precisar com que a gente rompa com essas máscaras, toda essa história que faz a gente não só se sentir julgada pelas outras pessoas, mas que faz a gente se criticar a todo instante, porque a gente teme o que pode acontecer se a gente se pôr nesse espaço de vulnerabilidade. Toda vez que eu falo sobre vulnerabilidade, as pessoas falam, acreditam, né, muitas vezes, que é um sinal de fraqueza. Só que vulnerabilidade, eu acho que é uma das grandes forças que o ser humano pode ter, que é parar de achar que ser quem nós somos é algo errado e começar a entender que é algo tão incrível e potente e merecedor da vida, assim como nós sermos merecedores da vida, mas como a vida merece com que a gente seja esse potencial, essa chama para ir para a vida, nas nossas relações, nas nossas amizades, no nosso sexo, e vai por mim, confiar em quem a gente é, e não só confiar de que eu sou uma pessoa orgástica e que vou ter 5 orgasmos no tenso, no duro, reproduzindo todo esse estereótipo de pornografia, que gera muito mais sensação e culpa, e que depois a gente se sente mal, a grande maioria das vezes, que a gente não consegue estabelecer limites, e que faz, então, a gente reproduzir um comportamento nocivo, muitas vezes, para nós, mas é uma confiança de que quem eu sou é tão importante, tão valioso, que não importa o que aconteça, eu vou me expressar, seja no gozo, seja nessa expressão do meu movimento, de quem eu sou e permitir ser vista a cada passo, assim como essa liberdade de sentir tudo isso frente a outra pessoa sem me questionar se é bonito ou não, porque isso pouco importa. Mas, se esse é o seu questionamento, eu posso te falar, uma pessoa que já viu milhares de mulheres orgasmeando à sua frente, não é algo nada mais bonito e incrível do que ver uma mulher, né, assim como um homem ou qualquer pessoa independente de gênero, no seu estado de êxtase máximo. Só que a gente foi enrustido de que isso é algo vergonhoso, feio, sujo e que precisa ser perfeita. Um estereótipo bem distante do que a gente é de fato na realidade. Enfim, mas voltando. E olha só que incrível, isso demanda vulnerabilidade, que é a ausência de controle sobre o nosso ambiente, de como as pessoas vão responder sobre quem a gente é. Mas é confiar que existe algo tão valioso aqui dentro que a gente começa a ouvir então as sensações do nosso corpo, atender essas necessidades, entender quais são os nossos limites e começar a expressar. E é um músculo, porque não é seja mais confiante, é como eu posso me sentir confiante. Como eu sou quando sinto confiança. Quando eu estou confiando em quem eu sou, na minha verdade. E esse não é um processo tão mental.
É um processo que você precisa baixar essa informação para o corpo, especialmente para o seu coraçãozinho, que a gente vai chamar de emocional, e descer também mais um pouquinho, que é para sua pelvis e o seu sexual. Porque sim, se a gente olhar no sistema de reação do nosso corpo quando a gente está sentindo medo, né, e uma das grandes chaves para sair do medo é a segurança e a confiança, ela está totalmente conectada com a base do nosso corpo, que é onde está localizado o nosso, que tem maior reatividade ao nosso eu sobrevivente, ao nosso cérebro reptiliano, que é esse cérebro mais instintivo. Só que, como vocês perceberam, boa parte desse cérebro ele anda enrijecido e fixo em experiências de dor do passado. Então, consciente ou não, sentindo medo ou não, muitas vezes ele está regendo, muitas vezes, o nosso comportamento autoabortivo, que é essa autoanulação, essa falta de expressão, esse medo constante do que as pessoas vão pensar, sentir sobre nós. Como se existisse algo de errado que a gente poderia fazer, ou que algo está rompido aqui dentro e que a gente está prejudicando as pessoas quando a gente pisa na bola, como se isso fosse algo que determinasse quem a gente é. E não, ninguém é alecrim dourado que faz tudo certo a todo instante, que não erra, porque isso não é real também. Mas a gente é humano o suficiente também para entender que isso não determina o nosso valor. E isso é confiar, acima de tudo, na nossa essência. E quão preciosa é ela. Então, como que a gente faz para baixar essa energia de um ponto mental para começar a ativar o nosso corpo? E aqui, então, é onde a gente traz as práticas alquímicas, pelo menos no meu trabalho, que é o quê? As práticas de alquimia sexual são práticas em que a gente respira, movimenta, vocaliza, relaxa o nosso corpo, porque eu tenho certeza, se você está vivendo altos níveis de medo, estresse, insegurança, dúvida e confusão, o cozinho de vocês está assim, a vagina de vocês está assim, tenso, duro, a pelve de vocês está... E a sua mandíbula tá assim, ó. O bruxismo tá mandando um oi assim, acelerado. Tá tudo trancadinho, onde nada entra. A confiança, ela vem de um estado muito mais de relaxamento. Tanto do corpo físico, mas um relaxar em quem a gente é. Sem criar barreiras. E isso é forte, né? Então, como a gente começa a fazer isso? E a gente faz isso na alquimia sexual ativando a nossa energia sexual. Muitas pessoas acham que energia sexual é sinônimo de sexo. Sim, cria-se vida, é muito prazeroso. Uma dessas expressões é o sexo, sim, o autotoque, os orgasmos genitais. Mas a energia sexual é uma energia extremamente curadora, reguladora do seu emocional, que vai ajudar, inclusive, o teu sistema nervoso e modificar a bioquímica cerebral para liberar mais hormônios que são contracorrente aos hormônios de cortisol e adrenalina que berram medo, estresse e ansiedade. A energia sexual ela ajuda o seu corpo a fazer o quê? Liberar mais ocitocina, dopamina e endorfina. E olha só que interessante, né? Aqui eu tô falando do nosso sistema, do nosso nervo vago, que transpassa sua vagina, principalmente o final dela, do seu cérvix, que também passa pelo seu útero, vagueia literalmente pela parte frontal do seu corpo, reagindo assim no movimento não só da sua vagina, do seu útero, do seu intestino, mas também do bombear do seu coração, do bombear dos seus pulmões, inclusive da vibração das suas cordas vocais que te permitem falar e ser ouvida no mundo. E te conecta então daí com o seu cérebro. Uau, que interessante, né? A gente parar para pensar nisso. E como que então a gente começa a ativar essa força sexual? E esse é um dos grandes pilares, né? Como que a gente vai saber como criar um espaço de segurança no nosso corpo e começar a treinar esse músculo para que a gente se sinta segura e começar a confiar em quem a gente é, se a gente está a todo momento na nossa mente? Eu gosto sempre de começar me perguntando como eu sinto segurança dentro desse corpite? Então, eu já sei que dentro do meu caso, e provavelmente de muitos de vocês, eu sinto como se a minha pelvis inteira relaxasse, meu cozinho até se abre, assim, sai de... Eu sinto, literalmente aqui, quando eu começo a perceber a minha vulva se abrindo, não necessariamente ela se encontra excitada, mas é como se é um espaço de relaxamento, meu baixo ventre, ele fica muito mais relaxado, meu coração, ele começa a entrar num ritmo mais lento, mais tranquilo, a minha respiração também. Mas a maior parte das pessoas não conseguem perceber isso e entrar tão rápido. Como que eu faço? Se
o meu medo, ele gera uma sensação de tensão, contração, enrijecimento e paralisia, ou então movimentos bruscos de ataque, sim, porque quando a gente explode, ou então eu preciso fazer isso, eu vou seguir como a pessoa falou, porque é a melhor forma de eu garantir o resultado, isso gera uma super tensão no corpo. Então, como que é se sentir seguro nesse corpo? E aqui eu convidaria vocês a começar a criar o hábito de fazer uma playlist da sua confiança, porque isso ajuda a estimular o teu cérebro a associar essas músicas à confiança, como se fosse uma trilha sonora. Literalmente, colocar o seu foninho de ouvido e começar a movimentar o seu corpo. Porque quando você começa a movimentar o teu corpo, você começa a sentir ele. Você começa a prestar atenção no ritmo dele e diminui o seu mental. Apesar de que no começo você vai se criticar, ai que besteira, isso daí não serve, ai não sei o que, mas eu vou ficar aqui dançando como se tivesse 10 pessoas te olhando aquilo que você tá fazendo. A não ser que você seja como eu, que gosta às vezes de gravar umas práticas alquímicas e postar nos stories. Ninguém vai estar te vendo, mulher, ninguém vai estar te julgando, a não ser você mesma. E daí também já é um hall de informações de algo que você pode começar a se questionar o que você está ganhando sustentando esse pensamento tão nocivo, que não está te fazendo você se sentir melhor, mas na verdade está fazendo você se sentir uma bosta. Vamos ser sincera? Não está te fazendo abrir esse peito e falar assim, cara, como é incrível ser eu. Quando eu entro nesse espaço do corpo e começo a movimentar ele sem ter que precisar ser bonito, porque, né, gente, eu tenho histórico de ser bailarina. Se eu quiser dançar bonito, eu vou dançar bonito. Eu sei o que é esteticamente bonito no meu corpo para fazer o movimento. Mas pouco me importa, porque vai me ativar um mecanismo de que tem que ser bonito. E, na verdade, muitas vezes, quando a gente traz esse movimento para o corpo, não significa que o movimento vai ser bonito. Às vezes a gente precisa bater o pé, às vezes a gente precisa dar murro no travesseiro, às vezes a gente precisa chacoalhar o corpo para ativar essa força visceral, lembrar o nosso cérebro reptiliano de que ele não precisa estar tão enrijecido, ele não precisa estar sentindo medo. Mas ele está reagindo a uma experiência que gerou muita raiva, muito medo. E a gente precisa colocar ela para fora. Isso significa que a gente precisa ter estados catárticos, do tipo, vou dar um soco em alguém, e se eu ver essa pessoa aqui agora, eu vou virar a mão. Não, não é isso. Mas é colocar essa energia para circular dentro do teu corpo, porque emoção nada mais é do que emotion, energia em movimento. Então você precisa circular essa energia para trazer esse estado de segurança. E você não precisa entrar nesses espaços de explosão, mas você precisa abrir esse corpo para sentir, para que quando você vive essas experiências onde você sente medo na vida, você consiga identificar, puta que pariu, eu estou sentindo medo. Mas que você consegue perceber claramente que você não está em risco de vida, que não estão apontando uma arma na tua cabeça e de que vale a pena experimentar. Você vai lidar com esse medo de um lugar muito mais de um voto de confiança em si do que necessariamente se paralisar ou tentar ser alguém diferente para dar conta. Mas entender da sua vulnerabilidade, de que eu estou sentindo isso, e ainda assim eu vou dar um salto de fé em mim e na vida de que isso que eu quero fazer é importante. Porque confiança é isso. Eu até busquei a origem da palavra, que é nada mais é do que acreditar firmemente em quem você é e ter uma fé de que você é capaz de resolver qualquer coisa. Que aquilo que você é importante. Então você começa a movimentar. Então, quando o nosso corpo começa a lidar com esse medo e com uma trilha sonora que estimula a gente a aumentar, né, essa vibração que faz a gente se sentir maravilhoso dentro do corpo, movimentando ele, a gente vai criando essa informação para fortalecer. Uma segunda chave que é essencial é começar a respirar. E daí que todo mundo fala normalmente que, mas Elisa, eu já sei respirar. Não sabe, gente, porque se vocês soubessem, vocês não viviam tão estressado, ansioso, vivendo o passado, temendo o futuro e pouco no presente, se sentindo de que, ai meu Deus, criando cenários caóticos dentro da mente, sem perceber o que a sua mente está tentando proteger. Enfim, tá fazendo sentido, galera? E quando eu falo de respiração, é perceber, inclusive, como que tá a sua respiração nesses momentos. Porque na grande maioria das vezes, a sua respiração, ela tá truncada. Só que quando você não respira de uma forma fluida, teu corpo não funciona, o seu corpo se tensiona. E o seu coração, ele começa a bombear muito rápido, ele fica ansioso. E aqui parece que o seu diafragma sobe, e o teu corpo tensiona,
e você não consegue respirar. Porque o diafragma ele vai responder, sim, também ao seu estado emocional. Então, quando a gente começa a respirar, fazendo exatamente isso, inalar, exalar, exalando pela boca, relaxando o maxilar. E se você desejar, você pode respirar 4, segurar o ar 4 tempos, exalar em 4 e ir sustentando esse pequeno processo para perceber e voltar para si. Eu gosto, as práticas alquímicas elas vão fazer o quê? Se o movimento ele vai ativar muito mais energia sexual, e a energia sexual, quando em movimento, ela vai começar a aumentar esse calor, vai começar a produzir mais energia vital, junto com a sua respiração, ela vai trazer mais movimento para circular essa emoção dentro do seu corpo. E o teu corpo ele vai começar a se desintoxicar, não só das experiências, mas também se desintoxicar fisicamente. Porque se vocês acham que estão tendo uma super vida sexual, com o cozinho na mão, cheio de estresse e ansiedade, não tá. Vocês não estão vivenciando nem o potencial máximo desse prazer e desse orgasmo de 3 segundos. Porque o teu corpo, ele tá muitas vezes inflamado, porque o simples fato de você não estar respirando, você não está movimentando o seu diafragma. Se você não movimenta seu diafragma, meu amor, você provavelmente está com o intestino preso, você não está cagando direito, a sua vagina não está relaxando, dentro do seu corpo provavelmente está rodando muito mais toxina pela qualidade da alimentação de hoje em dia, de muita besteira, agrotóxico, enlatados e processados e afins. O teu corpo está cheio de inflamação. Então, quando você respira, movimenta, você vai o quê? Ajudando a trazer mais energia, mais sangue e nutriente para os seus órgãos. Eles começam, então, a movimentar e a produzir muito mais energia e começar a desintoxicar. Então, a funcionar melhor. Uou! E daí a gente começa a respirar e essa respiração, ela vai ajudando a gente a trazer para o presente e vai aumentando a nossa vibração. Ela vai aumentando, então, se antes a gente estava estancado no medo, à medida que a gente vai produzindo mais energia, a gente vai aumentando a nossa energia, a gente vai aumentando a nossa frequência. Então vai sendo mais fácil lidar, soltar as sensações de culpa, de medo e se conectar então com essas sensações de que, uau, quanta energia! E esse corpo, ele vai começar a liberar, através da respiração e do movimento, mais ocitocina, que é o hormônio do amor, da intimidade, do relaxamento e da conexão. Vai começar a soltar mais dopamina, uma sensação de satisfação e prazer. E endorfina. E olha só que incrível, você já está mudando a bioquímica do seu corpo. Está produzindo maior eletricidade. E daí, se você quer dar um upgrade, né, para aumentar essa confiança e ativar ela ainda mais, você começa a soltar som. A vocalizar. Então, às vezes você pode começar com um gemidinho de mas às vezes quando você vai aumentando esse fogo, né, nesse movimento, que vão servir tudo para o sexo, assim como em práticas alquímicas só corporais, movimentando o corpo, né, sozinha, você começa a soltar o som e você vai percebendo quanto de coisas estão estancadas aqui dentro da sua garganta, assim como na sua pelvis, na sua vulva e na sua vagina. Lembra que tem um nervo vago que conecta tudo. Isso vai ajudando, então, a soltar esse bloqueio e a dar voz e expressão, tanto para soltar o medo, como também reforçar essa informação de segurança dentro do teu corpo. Porque a confiança, ela demanda o quê? A gente começar a expressar, sentir confiante, seguro no nosso corpo e expressar no mundo a nossa verdade. Aqui eu não estou falando que vocês precisam abrir uma live, se não é algo que vocês desejam, mas com certeza expressar sua verdade no sexo, no seu relacionamento, no seu trabalho, se permitir ser vista. E se permitir ser vista é começar a comunicar com clareza e em coerência de quem você é. Porque na maior parte das vezes a gente está pensando uma coisa, está sentindo outra, e nossas ações, o nosso sexual e aquilo que nos pulsa e movimenta a vida está totalmente em outra direção. Em todas as áreas da nossa vida. Então a gente começa a precisar trazer clareza, conexão e coerência entre esses 3 pulsos: sexo, amor e consciência. Nosso instinto, nosso humano, e eu diria para os tântricos de plantão, então, a nossa consciência, a nossa parte mais espiritual, divina, se assim você quiser desejar denominar. E olha só que interessante, quando a gente começa a conectar pensamentos claros, emoções claras, ações e desejos claros, é muito mais fácil
falar a nossa verdade, ser a nossa verdade e trazer movimento na nossa vida. Porque a gente sabe que, independente do resultado, a gente confia em quem a gente é. A gente sabe também sustentar o que tiver que vir. E que tá tudo bem errar, assim como também tá tudo bem acertar, porque a gente só encontra o nosso caminho quando a gente se põe no espaço de experimentação do desconhecido. Uau, falei bonito, né? Aqui a gente já vai encerrar nossa live daqui a pouquinho. Já tá dando 1 hora. E vou deixar aqui o convite, se vocês quiserem aplicar mais essas 3 pilares da alquimia sexual, eu tenho um curso, né? Um programa chamado Pelvis Vital, onde você aprende 7 práticas corporais, que é para o quê? A gente voltar a conectar, então, com essa pelvis e gerar mais sensações de confiança, aumentar a nossa força sexual, a nossa libido. Sim, que pode ser o desejo sexual, mas também essa criatividade, essa pulsão e esse movimento à vida a partir de um espaço de segurança. São práticas muito para voltar a conectar com quem a gente é, voltar a conectar e a lidar com as nossas emoções de um espaço de segurança. E usar essa força sexual para sentir mais tesão no sexo, também sentir mais tesão pela vida e ter essa coragem de trazer movimento. Então daí, se vocês tiverem interesse, manda mensagem lá no direct, que a gente faz uma condição especial para vocês, tá bom? E aí, gente, fez sentido o que eu falei para vocês? Me contem nesses últimos minutinhos, porque para mim foi bem importante romper, né? Tava aqui já faz algumas semanas querendo abrir uma live, só que eu sempre tava dando para trás. E daí, olha só, né? Quando a gente começa a entrar nesses espaços de paralisia, a gente precisa começar a se questionar o porquê. E para mim, às vezes, então eu preciso trazer o movimento, porque a confiança, ela não vai ativar quando a gente também não se põe à prova. E aqui eu não tô falando de a gente se pôr em risco, mas eu tô falando de se colocar em movimento para ver o que acontece. Se colocar em movimento para ver se realmente era real esse medo, essa insegurança, essa trava, ou se realmente essa confiança ela vai se fortalecendo à medida em que a gente vai criando movimento e tomando ação. Porque só viver no interno é maravilhoso, super recomendo, conheça a si mesma profundamente, mas a gente só vai entendendo como essa confiança ela vai se fortalecer quando a gente está à frente a outras pessoas, quando a gente começa a comunicar, quando a gente começa a agir. Porque é fácil paralisar ou então agir de acordo com o que as pessoas esperam, mas coragem mesmo, confiança mesmo, essa é a permissão de ser vista. E a confiar no seu desejo, na sua intuição, naquilo que você quer criar. A Angela tá falando muito. Parabéns pela clareza nas colocações. Uau! É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço do fundo do meu coração. Gente, tô morrendo de calor aqui, eu tô pingando, mas agradeço do fundo do meu coração de vocês terem disponibilizado 1 horinha do seu tempo para me ouvir, pra gente conversar. Quero fazer mais movimentos como esses. E me contem depois, seja aqui embaixo da gravação dessa live ou lá no direct, quais temas vocês gostariam que a gente conversasse mais aqui, tá bom? Englobam todo esse tema de reconexão com a nossa verdade, com quem a gente é de fato, com a nossa sexualidade. Porque a sexualidade, ela não se restringe apenas à sua genital, mas ela está falando profundamente sobre quem você é e o prazer genuíno de ser você. E isso se reflete, sim, em orgasmos melhores, mas também em movimentos profundos na sua vida, em viver uma vida de muito mais prazer, realização, não fingindo ser alguém que a gente não é, não. Mas é se permitindo realmente ser e brilhar, apesar dos julgamentos, porque aqui no fundo a gente sabe quem a gente é. E uma outra vez lembrar na força que tem o nosso coração. Nossa, tô muito libriana hoje, né? A Marina falou muito bom. A Índia Espectral tá falando gostei muito, Lisa. Isso, lindeusa. Gratidão, gente, por essa live maravigold. E vamos por mais dessas por aqui, tá bom? Então tenha uma ótima semana e a gente vai conversar. Um beijão. Tchau, tchau.